eu sempre amei a vida, né? Então, quando eu era criança, adorava os animais, tinha um chocolate, que era chocolate surpresa, que vinha uns bichinhos, eu colecionava aquilo, catava aranha, botava no pote. Então, eu gostava muito de animais, de plantas, dos seres vivos em geral. Por um tempo, eu pensei em fazer veterinária, e depois eu descobri que a biologia me supriria com toda essa curiosidade que eu tinha com relação aos seres vivos. E quando eu tinha uns 16 anos, eu entrei para o mundo dos cursinhos pré-vestibulares. Ou seja, professores showman que faziam piada e davam um show, e eu nunca tinha visto aquilo. E aí eu me apaixonei por aquilo e falei, pô, eu quero fazer isso. Né? Deve ser muito legal você falar para uma plateia com 100, 150 pessoas. E sempre gostei muito de me comunicar também. E aí eu falei, cara, vou ser professor de biologia. Aí eu juntei o útil ao agradável. Eu amo o que eu faço. Então, quando eu entro num lugar ou quando eu ligo a câmera, é uma coisa que me deixa muito feliz. Então, essa felicidade, ela fica transparecida. Mas eu sou uma pessoa tímida. No meu dia a dia, eu sou extremamente fechado, falo pouco. E realmente, quando é a hora de ensinar, de me apresentar para uma plateia, eu me transformo. Então, eu digo muito que eu sou o Paulo Jubilu. Então, geralmente, eu sou o Paulo, quando eu vou dar aula, eu viro o Jubilu. Então, eu poderia dizer que sim, é um personagem, né? Ninguém aguenta o Jubilu daquele jeito espalhafatoso o dia inteiro. Então, na verdade, é sim um personagem que eu criei para poder ensinar biologia para as pessoas. Eu sempre fui empreendedor, mesmo quando eu era professor, porque empreender é você fazer algo novo, você inovar, isso você pode ser empreendedor trabalhando para alguém. Mas quando você vira empresário, que você tem que gerir pessoas, cada um com as suas particularidades, com seus próprios interesses, é difícil. É o que mais dá dor de cabeça hoje. Eu tenho que conciliar o Jubilu com o Paulo, empresário, né? Então tem o professor que as pessoas... Eu já até pensei, falei, vou parar um pouco de gravar, mas a molecada fica desesperada. Então eu preciso ser o professor e também preciso ser o empresário. Então o que eu faço? Das 7 da manhã às 2 da tarde eu sou professor, e aí das 2 às 6 da tarde eu viro empresário. E aí consigo... E à noite eu sou marido, cuido da minha saúde, essas coisas. Então eu consegui no dia fazer vários papéis que hoje da minha posição exige, né? A situação financeira melhorou, eu nunca imaginei, como professor presencial, eu nunca ia ter a condição que eu tenho hoje, né, de financeira, então isso é muito bom. As pessoas dizem que dinheiro não traz felicidade, mas pelo menos ameniza a tristeza, né? Então não é ruim não. Mas eu fiquei muito... O que eu lembro assim foi quando eu comecei, que eu fui convidado pela Globo para fazer um encontro com a Fátima Bernardes. Então, no primeiro dia que eu fui lá, eu fui convidado, eu sentado lá e vendo a Fátima Bernardes, que eu cresci vendo ela na TV e falando, nossa, cara, agora o meu trabalho me proporcionou estar aqui com uma pessoa que para mim era inatingível, né? Parecia que era de brincadeira, assim. E aí comecei a conhecer pessoas que eu era muito fã, bandas, músicos que eu sempre curtia. Então meu trabalho me deu acesso a essas pessoas e eu acho isso muito legal, de poder falar pessoalmente, cara, eu curto muito tua música, deixa eu tirar uma foto contigo. E às vezes até o cara fala, pô, eu assisti tuas aulas quando ele é mais novo, porque eu precisava não sei pra quê. Então, conhecer pessoas que são bem-sucedidas, isso é muito legal, porque você aprende muito quando você entra em contato com essas pessoas que também estão fazendo acontecer, elas te passam muita coisa e você cresce como ser humano. E por outro lado tem a questão das viagens, né? Eu sempre gostei de viajar, então mesmo quando eu era professor, eu guardava dinheiro o ano todo, comia miojo, dava uma economizada, e eu ficava janeiro inteiro viajando, de mochilão. E aí hoje, como eu não tenho mais um horário fixo, né, eu consigo pegar as minhas férias quando eu posso, quando eu quero, assim, quando eu estou cansado eu pego um pouco de férias, o que me possibilitou conhecer mais lugares. E aí eu aproveitei para começar a gravar aula nesses lugares. Então todo lugar que eu vou, eu já vejo o que eu posso gravar, então eu tenho aula mergulhando com tubarão branco, eu tenho aula no deserto da Arábia com camelo, explicando sobre as adaptações de camelos e plantas do deserto, tenho aula com hipopótamo, tenho aula sobre branqueamento de corais gravada na Ásia. Então eu comecei a falar, por que eu não posso inovar? O que eu pensava? O aluno na escola,
Quando ele está estudando, por exemplo, interações entre os seres vivos, ele olha o livro lá e tem um leão com uma gazela. Ah, o leão é o predador da gazela. Pô, por que eu não vou lá na África e gravo isso? Explico isso com o leão e a gazela. Até a gente deu sorte porque tinha um leão que tinha acabado de matar um gnu e o gnu estava morto lá, podre. Eu falei, cara, para o carro aqui que nós vamos gravar. E aí eu gravei essa aula com o leão atrás de mim e o gnu todo estrubicado lá. E conseguimos falar de predação com isso. Isso é muito mais poderoso para o aluno, para ele aprender algo. Então foi uma maneira que eu encontrei de inovar dentro da educação para sair dessa mesmice do ensino presencial. Uma coisa legal do meu trabalho é que ele me possibilitou conhecer muito também o Brasil, principalmente o interior, porque eu sou convidado para dar palestra no interior do país. E aí eu conheço o interior do país. Então, recentemente, eu acabei de voltar do Oiapoque, eu estava lá na Amazônia, e eu visitei uma escola indígena. Eu falei para eles assim, deixa eu dar uma olhada na sala de informática de vocês. E simplesmente a sala de informática só tinha 2 computadores velhos e quebrados. Então, por mais que a gente faça acontecer na internet, a gente tem que lembrar que 50% do Brasil ainda não tem acesso à internet. Então, primeiro a gente tem que dar acesso, democratizar o acesso à internet, para que aí sim a internet possa causar uma mudança significativa nessas pessoas. Sim, a educação no Brasil é bem precária, a gente sabe disso, mas como a gente mora em Florianópolis, às vezes existe o efeito bolha. Você olha aí e pensa, nossa, o Brasil é assim, e não é. Então, quando eu vejo assim, cara, minha videoaula, muita gente fala isso, quem grava videoaula hoje fala assim, eu estou ajudando a democratizar a educação. Mais ou menos, porque 50% das pessoas ainda não têm acesso a esse material. Quando todos os brasileiros tiverem acesso à internet, tiverem um computador de qualidade que permita a eles consumir vídeo, hoje nós temos uma plataforma que se adapta ao aluno, ela vai vendo as fraquezas dele, vai apontando os pontos fortes. Isso é muito poderoso para o aprendizado dele, dá autonomia para o estudante. Na sala de aula presencial, qual é o problema? Tem aluno que demora para aprender e tem aluno que aprende rápido. Como é que a gente consegue trabalhar com uma turma assim com 40 pessoas? Então o que aprende rápido fica entediado e às vezes o que demora muito não tem o tempo necessário para ele aprender. Na internet, cada aluno faz o seu tempo de estudo. Então se o cara quiser avançar, ele avança, se ele quiser ficar num tópico uma semana, ele fica. Então essa autonomia de aprendizagem é que hoje a internet está possibilitando para essas pessoas, mas volto a repetir, pessoas que conseguem ter acesso à internet. E geralmente é a elite. Ainda são pessoas que têm uma condição financeira melhor, que vivem em grandes centros, que conseguem usufruir do que a internet pode oferecer. Então hoje as pessoas que mais precisam ainda não estão tendo acesso a essa potencialidade dentro da educação que existe aí. Mas vai acontecer. Agora, quantos anos isso vai demorar? Acredito que mais uns 10 anos aí para que a gente possa atingir um número significativo de pessoas. E isso é muito transformador para o país, né? Porque uma sociedade bem educada, ela muda o país, que é o que a gente não tem hoje. Uma coisa legal assim que tem muita gente que usa o meu exemplo como inspiração. A pessoa quer ser professor, mas aí já vem, quando eu falei que ia ser professor, a primeira coisa que tu escuta é, vai morrer de fome. Teu pai fala isso, né? Não é? Tua mãe fala, pelo amor de Deus, eu te eduquei para ser professor. Então existe uma rejeição, né, de ser professor. As pessoas quando olham, às vezes você fala que é professor, o cara te dá R$1, sabe? Fala, nossa, o cara é morto de fome. Então quando eles conseguem ver um professor que deu certo, que conseguiu realizar os seus sonhos, eles falam, não, peraí, esse cara conseguiu. E eu vejo muita gente seguindo esse caminho, me escrevendo, Jubilo, me inspira em você, eu também quero ser professor, eu quero ser professor online. Então tem gente já pensando em vir de uma nova forma, não esse professor tradicional que nós temos hoje, mas um professor mais antenado, mais conectado, um professor que use as tecnologias. Hoje o que eu vejo é que o professor também tem muita resistência ao novo. Então ele fica repetindo esse velho modelo. Só que os alunos que ele tem agora, esses alunos mudaram. São alunos que nasceram já com a internet. Então, muitas vezes, o que acontece? O cara está lá falando, 10 minutos de fala, o cara já está no celular, já perdeu o foco, porque o cérebro é outro. O cérebro do aluno hoje que está na escola é diferente do aluno de 20 anos atrás. Ele consegue, por exemplo, ele é muito mais multitarefa, ele consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Uma vez a gente fez um teste aqui para os alunos assistirem uns vídeos. E aí a menina sentou para eu ver como ela usava a plataforma. Ela sentou e botou a aula no modo acelerado. Ela assistia a aula no modo acelerado 2 vezes.
Aí eu falei, tu consegue entender? Ela, nossa, plenamente, é super tranquilo. Às vezes, quando eu não entendo uma coisa, eu boto no modo normal. Então aí chega lá na aula presencial, o professor não consegue acelerar o professor, o cara fica entediado. E aí o que tem? Professor infeliz, reclamando dos alunos. Esses alunos não são como antigamente, no meu tempo era diferente. Como assim no teu tempo? Você está vivo ainda, então o teu tempo é agora. Então tem que se reciclar, tem que mudar para atender essa demanda de alunos digitais. Eu digo sempre que a gente tem professores analógicos para alunos digitais, e é aí que está o embate. Se é na escola, se a escola é velha ou não, isso é importante, mas um professor bem preparado, ele se vira até com um giz na mão. Ele consegue encantar com um giz, às vezes nem com quadro, só falando, ele consegue educar os alunos dele. Então tem muito isso, eu vejo muita resistência dos professores de tentarem o novo, de tentar o diferente. Até às vezes resistência dos próprios pais. Quando você vai tentar algo novo, o pai quer, mas não está preparando para o vestibular, não está preparando para o Enem, e meu filho tem que entrar na universidade. Mas, cara, a gente está preparando para o teu filho ser um bom cidadão, né? Uma pessoa do bem, para ele ser ético. Tem outros valores que a escola deveria se preocupar. E esse mercado de vestibular, às vezes, pressiona a você ficar cuspindo coisa na orelha do cara. E é aquela repetição, né? Porque você cospe, ele pega, faz a prova, esquece. Aí o cara fica 12 anos na escola e ele sai, mal sabe escrever o nome dele. Então, por exemplo, hoje nós estamos criando um sistema para fortalecer o ensino híbrido, que é uma tendência dentro da educação, que é o seguinte: nós não vamos usar mais o espaço da sala de aula para dar aula. Porque isso o cara pode assistir em casa num vídeo. Então, a lição de casa do aluno, mais para frente, vai ser assistir a aula em vídeo. E depois o espaço da sala de aula é para fazer atividades, é para você discutir problemas, é para botar a mão na massa, porque é assim que as pessoas aprendem. E a escola está só transmitindo informação sem fazer os alunos usarem aquilo. Então nós vamos preparar todo um sistema para a escola oferecer isso para o aluno vai estudar online, e aí no espaço escolar, porque muita gente diz, o ensino online vai substituir o presencial. Claro que não, eles vão se unir. E vai ficar uma ferramenta muito mais poderosa de aprendizado. Então, algumas escolas já estão fazendo isso. E aí, o que eles fazem? Eles fazem QR Code. E aí, eles vão fazendo uma investigação policial dentro da escola. Então, cada QR Code que eles acham na escola vem uma pista. Aí, eles têm que estudar um determinado assunto para descobrir um crime. Então, eles brincam e aprendem. Quando eles precisam de uma informação, eles pesquisam. Aí, eles assistem um vídeo. Então, quando você vai assistir um vídeo com uma necessidade, é diferente o teu aprendizado do que quando te obrigam aquilo só para uma prova. E eu odeio isso, cada vez mais eu odeio ficar gravando aula para preparar para o Enem. Não é uma coisa que eu gosto mais de fazer, porque a educação é muito mais do que uma prova. E às vezes quando alguém escreve assim, mas isso aí não é para o Enem. Dá uma coisa, fala, cara, mas é para tua vida, é para te não ser um idiota, cara. Para você ser alguém, para ninguém te enrolar, pra você poder opinar, para você ter capacidade de criticar algo. Criticar todo mundo critica, né? Mas fazer argumentação poucos fazem. Então é isso que eu gostaria de dar para os meus alunos.